I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje tenho comigo Guilherme von Cooper, um agente desportivo. Guilherme, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar um bocadinho de futebol contigo e falar em específico sobre a função de agente desportivo, que eu acho que existem alguns mitos sobre ela e é importante até desmistificarmos aqui algumas coisas. Claro que sim. Todo o gosto e obrigado pelo convite e vai ser um prazer. Sempre que me convidam para falar de futebol é algo que eu adoro, não é? É a minha vida, portanto, estou sempre aberto a estes convites e o teu foi também muito bem recebido. Pergunto-te como é que começaste a trabalhar enquanto agente desportivo? O que é que te motivou para tal? Olha, ainda um bocadinho atrás, Rafael, eu de formação portanto, eu tirei Direito, portanto, fiz o curso de Direito e na sequência do curso, na altura entrei no curso de Direito, eu sempre gostei de negociar, desde muito cedo, sempre gostei muito de ter a possibilidade de falar com pessoas, sempre tive uma vertente muito comercial, diria eu, associada. E quando entrei em Direito, inclusivamente, a minha ideia principal seria ir para a diplomacia. E portanto a minha ideia seria andar mais na área das relações internacionais, porque tirei Direito por ser um curso mais abrangente, mas entretanto acabei o curso e a vida acabou por me levar mais para o lado da advocacia. Estive no escritório espanhol, aqui é Garrigas, mais na área de Direito Comercial, portanto M&A, Mercado de Capitais, etc. E entretanto passei também por outros bares, nomeadamente pela REN, a Rede Elétrica Nacional, fui, digamos, uma espécie de um advisor da parte da Comissão de Auditoria, do Board of Directors, tanto sempre também na parte jurídica, e entretanto, eu sempre fui apaixonado por futebol, desde sempre, tive uma loucura muito grande por futebol, e mais na REN já era mais dentro daquilo que eu procurava, porque me permitia também movimentar muito enquanto representação da REN em Assembleias Gerais, em participadas, etc. Portanto, permitia muito mais um contacto direto com as pessoas, que é aquilo que eu gosto. Mas há cerca de 8 anos atrás surgiu o meu convite de uma empresa alemã, que é a empresa para a qual eu ainda trabalho, e que neste momento sou diretor da agência e co-diretor aqui também da parte do escritório de advogados da empresa, que é a Berwin Sports, e eles tinham já uma presença muito forte no mercado. Eram já os escritórios líderes na área do direito esportivo, especialmente futebol, que é a grande área do nosso escritório, e tínhamos muitos clientes de renome em várias ligas, desde MLS, La Liga, Bundesliga, portanto trabalhámos diretamente com muitos clubes. Eu, quando cheguei, a ideia foi estar aqui um pouco na liderança mais da equipa jurídica, mas acabámos muito também por desenvolver muitos projetos autónomos, criámos também a agência porque realmente tínhamos uma rede de contactos muito forte junto dos clubes, junto de presidentes, junto de diretores esportivos, e também por termos a vertente do direito do futebol, do direito esportivo, também tínhamos muita noção de quais os problemas que os jogadores enfrentam, que os clubes enfrentam, portanto foi aqui um caminho natural, para mim um caminho perfeito, porque me permite fazer aquilo que mais gosto, que é negociar, intermediar, a ter uma relação direta com as pessoas, neste caso com os meus jogadores e com os jogadores que representamos, alguns exclusivamente, outros na vertente de intermediação, e a possibilidade de trabalharmos em quase todos os mercados mundiais, pela presença que temos em todos os continentes, acaba por ser também muito aliciante, e foi assim que aqui vim e descobri realmente há 8 anos atrás onde é que deveria estar, e cá estamos. Giro. Olha, pergunto muito concretamente, e falaste mais numa área mais do direito, das relações humanas. Eu pergunto se o agente desportivo é também um scout? Olha, eu acho que é muito importante que um agente de futebol tenha as noções básicas e o mais possível do que é o scouting. Eu, por exemplo, apesar de vir de uma área jurídica e depois da área também mais direcionada para o agenciamento, procurei eu próprio ter também os meus níveis mínimos de scouting para também ter aqui algumas noções mais concretas,
mas eu acho que é muito importante nós focarmos e é muito importante nos dias de hoje nós podermos ter um mercado especializado. Ou seja, nós na nossa empresa, o que nós tentamos fazer é realmente termos as pessoas certas nas posições certas. Eu, por exemplo, enquanto diretor da agência, sei que é aí que estão as minhas mais-valias, na parte de negociação, na parte de intermediação. Por outro lado, temos várias pessoas na empresa que nós, portanto, como te disse, temos aqui muita vertente. Por um lado, a consultoria, que é a Burwin Sports Consulting. Por outro lado, a Burwin Sports Law, que é a parte do escritório de advogados. E depois a Burwin Sports Bridge for Talents, que é a parte da agência. O que nós fazemos é, dentro da Burwin Sports Law, temos uma equipa especializada de advogados, que são especializados em direito esportivo e em futebol. Na parte da Burwin Sports Consulting, toda a gente mais direcionada para a parte de investimento e consultoria. E na parte da Bridge for Talents, nós tentamos também ter uma rede de scouting forte, que nós temos presença em vários locais, por exemplo, em África, que foi uma das áreas que apostámos desde o início, trazer talentos africanos. Hoje em dia expandimos já muito também para outros jogadores e outras nacionalidades, mas, por exemplo, temos uma equipa de scouting muito forte montada em West África, desde Gana, Senegal, Mali, Costa do Marfim. Portanto, a ideia é termos as pessoas certas nos lugares certos, mas nós, enquanto responsáveis da agência, enquanto agentes, eu acredito que também temos que ter realmente essas noções e também temos que perceber como avaliar um jogador, o que é que nos chama mais a atenção e depois, obviamente, os nossos scouts também validarão algumas das nossas opiniões e será quase uma decisão muitas vezes concertada sobre que jogadores trabalhar e que vai muito não só desde a parte técnica, mas também à parte humana, a dimensão de valores, para nós é muito importante e é isso que às vezes falta também no agenciamento, nós não só olharmos para o talento do jogador, mas também perceber em termos de personalidade, em termos de carreira futura, o que poder esperar dele, como poder ajudá-lo, como poder direcioná-lo para os mercados certos. Isto faz muito parte também do nosso trabalho. Ok. Eu pergunto então agora, quais é que tu achas que são as principais qualidades que um agente desportivo tem de ter? Olha, eu diria acima de tudo que nós estamos aqui a caminhar, e ainda bem, para uma perspectiva diferente do que é um agente e o que é um agente de futebol. Eu acho que, e nós, por exemplo, o anterior regulamento da FIFA para agentes chamava-se mesmo o regulamento dos intermediários, ou seja, nós temos que perceber que um agente é muito mais do que um intermediário. E, por exemplo, agora é bem a FIFA chama mesmo o regulamento dos agentes. Porquê? Porque um intermediário é alguém que conduz uma negociação. Ou seja, é alguém que, regra geral, está mais relacionado com a parte de negociação, com a parte de assinatura de contrato, negociação de condições. Eu acho que um agente é um intermediário numa primeira fase, porque efetivamente é ele que, com os seus contactos nos clubes, com os seus contactos com os presidentes, diretores esportivos e com vários mercados, consegue também perceber ou abrir as portas aos jogadores para as melhores opções possíveis, mas, por outro lado, tem toda a outra vertente. E hoje em dia eu acho que o agente moderno é um agente que, como tu dizes, percebe um pouco de scouting, independentemente de haver depois posições concretas. Tem que ter um pouco uma ideia jurídica, o que é que se passa, quais são os elementos mais importantes que o jogador tem que ter atenção num determinado contrato, tem que ter uma noção relacionada com a parte de fitness, com a parte de recuperação, com a parte financeira, ou seja, um advisory quase all around. Ou, obviamente, como deves imaginar, a minha formação não é uma formação relacionada com muitos destes temas, nutrição, isto e aquilo, ou seja, temos que saber também rodear-nos das pessoas certas para podermos oferecer aos nossos jogadores um acompanhamento a todos os níveis. E nós, obviamente, ter as noções gerais de tudo também acaba por ser importante. Eu acho que essa gente moderna é uma gente que efetivamente está com o jogador diariamente. Ou tem uma equipa que permite ao jogador que só se tenha apenas que preocupar com jogar futebol e nada mais. Isso é o mais importante e é por isso que é importante também que o agente tenha boa relação com os clubes, que o agente consiga entender também, ter um contacto direto com estes clubes e com estes mercados para perceber dia a dia o que é que poderá fazer para melhorar a situação dos jogadores, seja performance, seja vida pessoal, o que quer que seja. Eu acho que o agente moderno é realmente isto. Por outro lado, eu acho que o agente moderno, o paradigma começa a inverter um pouco e hoje em dia realmente o agente tem que ter valências diferentes do que tinha antigamente. Infelizmente, nós tínhamos agentes muito mal preparados, continuamos a ter, mas infelizmente tínhamos agentes que muitas vezes vinham de áreas nada a ver com o futebol ou que nem sequer se preparavam para o ser, ou muitas vezes vinham de áreas do futebol, mas também não queriam abranger áreas diferentes, só conseguir compreender áreas diferentes que não tivessem simplesmente a ver com a parte de futebol ou captação de talento minimamente. Isto prejudica muitas vezes a carreira dos jogadores. Esta especialização que o agente de futebol começa a ter
e nós podemos ver que finalmente, por exemplo, agora a FIFA também, eu tenho, já falei várias vezes sobre isto noutros locais, mas tenho aqui algumas reservas em relação a alguns dos pontos do regulamento da FIFA, mas há um que concordo, que é efetivamente a necessidade de haver um exame, que eu tive que fazer, e os outros agentes também, especialmente os agentes mais novos, tiveram que fazer também, para lhes permitir efetivamente mostrar pelo menos que estão relativamente legitimados e sabem o que são os regulamentos da FIFA, sabem como é que funciona o mundo do agenciamento, a vários níveis, para poderem realmente representar os jogadores, porque efetivamente nós tínhamos agentes que não falavam línguas, agentes que não tinham um mínimo de bases que lhes permitisse poder gerir a carreira de um jogador, e é muito importante, eu acho, neste paradigma que o agente moderno possa ser um agente mais bem preparado. Claro. Já agora, Guilherme, o que é que esse exame te permite ou não fazer? Porque se tivesse que fazer, de certeza deve ter algumas restrições, digo eu. Sim, o que eu te digo é muito simples. Antigamente, qualquer pessoa que se fosse registar numa qualquer federação, para começar, as licenças nem sequer eram globais. Ou seja, só hoje fizeram um negócio em Portugal. Eu tenho que me ir registar na Federação Portuguesa de Futebol na altura, enquanto intermediário, e se amanhã for fazer um negócio à Arábia Saudita, tenho que fazer o mesmo. Hoje em dia, esta nova licença é uma licença global, ou seja, é uma licença worldwide, é uma licença que permite a quem passou este exame, pagou a respectiva licença e passou os respectivos requisitos, permite-lhe basicamente representar jogadores em todo o mundo. É uma licença que não tem qualquer limite de tempo e que, como disse, é uma licença global. Isto também é importante, muitas vezes que os jogadores saibam e tenham noção disto, é que, aos olhos da FIFA hoje em dia, neste momento houve ali uma suspensão de parte do regulamento no que diz respeito à parte de comissões de agência, limites de comissões de agenciamento, multi-representação. Há aqui algumas coisas que ainda estão a ser validadas e que neste momento ainda estão paradas, mas uma coisa é certa, está em vigor tudo o que é respeitante à parte da licença. O que isto quer dizer é que qualquer agente que não tenha licença da FIFA não está autorizado para representar os jogadores. E o que a FIFA muito claramente diz aos clubes e aos jogadores é: não lidem com agentes que não estejam licenciados na FIFA. Ou então percebam se esse respectivo intermediário trabalha diretamente com um agente FIFA e efetivamente nós, na parte da agência podem efetivamente também haver intermediários ou pessoas exteriores que continuam a haver, não é? Obviamente brokers, digamos assim, mas quem representa aquele jogador tem que ser um agente e esse agente é que efetivamente tem que ser a pessoa que, ou seja, tem que haver uma pessoa no meio desta negociação que está preparada ou que a FIFA considera estar preparada para poder fazer este trabalho. E isto é muito importante e isto muda também aqui um pouco esse paradigma e essa visão. Ainda bem, então. Oh, faz muito sentido. Sim. Olhando um bocadinho para a perspectiva do jogador, há espaço para que o jogador consiga descer alguns degraus e descer eventualmente o seu salário, para que eventualmente consiga ter mais minutos de jogo para depois ter um melhor rendimento? Há espaço para isso? Há pouco espaço para isso? Como é que vocês, agentes, também lidam um bocadinho com isso? Há espaço. Eu acho que há aqui uma gestão que tem muito que ser feita. Em primeiro lugar, é nós percebermos que o agente não é dono do jogador. E é uma coisa que eu digo muito aos meus jogadores também, ou quando estou envolvido em negociações, que é: eu estou aqui como um advisor, estou aqui a representar-te, a garantir que tu tomas as melhores opções, mas as decisões finais têm sempre que ser tuas. E isso é muito importante. Ou seja, o que eu lhes digo muitas vezes é: eu vou-te abrir aqui o leque de opções que existem, vou-te explicar, na minha opinião, quais são os prós e os contras de cada uma delas, e tu tens que internamente perceber e às vezes ser realista. É isto que é muito importante. É às vezes, sei lá, nós trabalhamos com muitos jogadores que jogaram nas principais ligas europeias e que se calhar depois de repente chegam a uma fase da carreira que precisam de perceber que há que dar às vezes um passo atrás para jogar mais, ou então se calhar deslocarem-se mais para outros mercados onde possam ter condições diferentes. E isto vai depender muito daquilo que o jogador quer. Há jogadores que podem optar por num determinado momento da carreira muito mais por uma situação financeira ou que nos permita uma liberdade financeira futura do que provavelmente do projeto esportivo, ou há jogadores que podem prezar sempre o projeto esportivo ou a parte financeira, e o nosso papel também é muito abrir, é dizer, por exemplo, olha, temos aqui uma possibilidade no país X onde vais ganhar 3 vezes mais, mas é uma liga que não tem a expressão que pode ter esta liga aqui em concreto. Nesta liga em concreto vais efetivamente ganhar menos, mas podes se calhar ter a possibilidade, imagina, de jogar competições europeias. Portanto,
toda esta gestão tem que ser feita diretamente com eles. E muitas vezes o próprio jogador pode dizer: olha, para mim neste momento é mais importante eu poder jogar do que a parte salarial. Se isto é aquilo que o jogador pretende, e é isso que ele quer, nós então vamos fazer o máximo. Eu tenho isto parece-me um pouco às vezes hipocrisia a falar, porque é assim, eu não gosto de nada, eu sou muito frontal e transparente nas coisas que digo. Eu acho que é uma hipocrisia nós dizermos, é completamente irrelevante as comissões de agenciamento que existem, é completamente irrelevante o salário que o jogador vai oferir. Não é. Isto é um trabalho para todos os efeitos, e como em todas as profissões, nós obviamente queremos um retorno financeiro disto, mas eu posso dizer ao mesmo tempo que para mim é muito mais importante eu ter um jogador satisfeito num determinado clube do que a comissão que eu posso ganhar. E eu nunca vou convencer um jogador a ir num determinado sítio porque a minha comissão vai ser maior ou menor. Eu vou dizer ao jogador: estas são as opções que tu tens. É-me completamente indiferente daquilo que eu vou ganhar em cada negócio. Eu quero que tu te sintas confortável e que te tomaste a melhor opção para a tua carreira. Tudo o resto, na minha opinião, é uma decorrência. E eu acho que no futuro, os agentes que vão continuar no mercado e bem, são aqueles que vão fazer a sua carreira muito mais por perceber quais são os melhores sítios e os sítios onde os jogadores podem vingar do que propriamente olharem pura e simplesmente apenas para o seu interesse pessoal. Exato. Também me vejo um bocado por aí. Continuando ainda na perspectiva do jogador, até que ponto é que vocês tentam compreender e conhecer a sua vida pessoal? Vão até determinados detalhes, vão até onde o jogador vos quiser dar? O que é que vocês procuram? Eu acho que tem que haver um respeito, não é? Acima de tudo, a nossa ingerência na vida pessoal do jogador tem que ir até à extensão que ele nos permita. Eu, pessoalmente, acredito na importância de ter uma relação pessoal com o jogador. Nós temos aqui duas situações, que é, nós temos jogadores com que trabalhamos a exclusividade, que são os jogadores da agência, e como tal, dentro desta relação é muito mais fácil, e para nós até é importante percebermos um pouco da vida deles, até onde eles nos deixarem nós irmos, obviamente. Ou seja, eu tenho sempre todo o interesse em conhecer os filhos, em conhecer a mulher, em conhecer os pais, em perceber a realidade em que estão inseridos, em compreender um pouco da vida, porque isto também serve para ajudá-los também no futuro. Se calhar amanhã liga-me e diz-me: olha, eu neste momento não consigo trazer melhor aos meus filhos porque sinto que ainda tenho que me dedicar mais a estabelecer-me aqui no clube e só depois é que quero que eles venham. E se calhar, se for preciso, dentro do que for necessário, nós também ajudarmos aqui um pouco, estamos sempre abertos, portanto, tudo um pouco. Também nós temos que pensar que há assuntos que hoje em dia, e ainda bem, são falados, na altura não eram, assuntos como, por exemplo, a saúde mental, não é? A saúde mental dos jogadores é muito importante. Eu gosto de dar abertura aos meus jogadores para que sintam que podem falar comigo sobre tudo. E que sintam que podem falar sobre as suas frustrações, falar sobre medos que possam ter, falar sobre as respectivas ansiedades que possam ter, porque nós temos que perceber que a carreira do jogador de futebol é uma carreira curta. E nós nem sempre, nós como agentes tentamos sempre a opção certa, mas também falhamos, muitas vezes acertamos, muitas vezes falhamos. O que é importante é o jogador sempre poder dizer: nós fomos abertos em relação a tudo. Nós tentamos sempre encontrar as melhores opções. Isso é o mais importante. E eu quero então que os jogadores sejam abertos comigo o mais possível, porque acho que é só assim que nós conseguimos realmente uma boa relação futura. Claro que se nós falarmos de um jogador em que nós trabalhamos meramente como intermediários, digamos assim, um jogador que seja, por exemplo, de um outro agente. Imagina, isto acontece muitas vezes. Nós, por exemplo, neste momento criamos relações muito fortes com a Arábia Saudita, com o Qatar, etc. Imagina que eu, por exemplo, tenho um agente que trabalha mais apenas no mercado português e que me diz que há um jogador que entende que é a altura certa para saltar para um mercado diferente. E entende que nós poderemos ser os agentes, neste caso intermediários certos. Aí o jogador tem a sua agência, nós estamos apenas intermediários deste negócio, sendo parceiro deste agente. E nesse sentido, obviamente, queremos também ter uma boa relação com o jogador e conhecê-lo, mas não nos sentimos tão legitimados para Claro. tentar desde logo aproximar-nos a um nível pessoal ao ponto de, dentro daquilo que ele quiser deixar, como é óbvio. Portanto, acho que é sempre um pouco variável, mas gostamos, obviamente, bastante de poder estar presentes na vida do jogador. Acho que é muito importante. Ou seja, às vezes não temos também tanta noção que existe essa comunicação também entre agentes e que vocês tentam facilitar também o processo derivado daquilo que são os outros mercados. Não tinha também essa percepção porque, lá está, até pela concorrência que existe, pensava que não havia essa abertura, uma questão como é óbvio também financeira, e até de poder perder o jogador. Se calhar, sei lá, Claro. este é um Sabes que jogador, começa. tal, força, força. Não, dizia-te, começa a haver mais. Isto porquê? Porque eu acho que durante muito tempo estas parcerias eram menores, mas o que eu acho é que hoje em dia o futebol é um futebol tão global, há um nível de especialização tão grande, que nós muitas vezes sabemos quem são as pessoas que se mexem bem em determinados mercados.
O que há aqui muitas vezes também, eu chamo-lhes quase aqui os aventureiros do futebol, ou seja, eu se tenho um jogador que está a jogar bem, eu se calhar vou ter 100 outros agentes a contactarem-me a dizer eu tenho uma solução para o teu jogador aqui e ali. Nós temos que aprender a distinguir, e isto vem também com a prática e um pouco com a intuição, o que é concreto, o que é que faz sentido perder tempo ou não. Porque eu, a partir do momento em que sei que tenho um agente especializado que trabalha bem em um determinado mercado, já fizemos negócios juntos e as coisas correm bem, eu obviamente não vou ter interesse em trabalhar com nenhum outro agente para aquele mercado. Da mesma maneira que há agentes que sabem que eu sou muito forte em determinados mercados, nós e a nossa agência, a Brahman Sports, e como tal, sabem, olha, eu quero colocar um jogador naquele mercado, eu só vou falar com o Guilherme porque sei que se eu não conseguir fazer, também à partida nenhum outro teria facilidade em fazê-lo. E, portanto, eu acho que começa a haver aqui esta abertura. Depois isto, claro, depende também da relação de confiança. Eu, se tenho confiança com um parceiro meu, e eu acredito em relações de longevidade, eu, como deves imaginar, não vou ter de todo interesse para começar, porque eu acho que, eu digo sempre muito esta frase, eu acho que é verdade. Eu tenho sorte de trabalhar numa empresa que, isto agora parece, o que eu vou dizer parece um pouco estranho, mas é verdade. Nós temos muito uma mentalidade alemã, ou seja, para nós é muito mais importante a lealdade e a confiança e a transparência na forma como fazemos os negócios do que se calhar noutros mercados e noutras pessoas. O que eu quero dizer é muito, custa bastante criar uma reputação. E eu acredito que nós criámos a nossa reputação. Todos temos as nossas falhas, mas pelo menos em termos de transparência, confiança, reputação, eu acredito que nós somos unânimes no mercado. Mas é muito, muito fácil perdê-la. E é muito fácil eu dar uma facada num outro agente e ficar com o jogador dele, ou num negócio, por exemplo, esconder algo a um jogador e dizer que não recebi comissão e se calhar fazer internamente um negócio com o clube e receber uma comissão. Ou seja, coisas que eu acho em que eu acho que é muito fácil perderes a tua reputação e é muito difícil voltar a construir. E eu acho que se tu queres ser um agente de sucesso, se queres ter uma relação boa com os clubes, com os jogadores, com todos os stakeholders do mercado, é muito importante que tu mantenhas um certo nível um certo nível de continuidade na forma como tu trabalhas e um certo nível lá está, de transparência e confiança. E isso é muito importante para as tuas relações futuras e para a forma como tu vais vingar ou não no mercado. Ok, ok. Já agora, no marketing, melhor, marketing, redes sociais, vocês têm um papel ativo? É um papel passivo? Há um controle? Não há um controle? São vocês que tratam das publicações? Como é que é feito? Mais uma vez, eu acho que funciona um pouco caso a caso e um pouco dentro daquilo também que o jogador quer. Ou seja, eu não me sinto legitimado para virar um jogador e dizer tu agora só publicas aquilo que eu quiser e qualquer coisa que publiques tens que passar por mim. Tem que passar por mim. Agora, acho que tem que haver uma conversa, obviamente, geral, percebendo que há certas coisas que convém ou não fazer. Há uma frase muito engraçada que eu sempre ouvi dizer, que é quando se conhece alguém pela primeira vez, não se fala nem de política, nem de futebol, nem de religião, não é? Qualquer coisa assim deste género. E eu acho que, efetivamente, todas as pessoas têm direito à sua opinião, mas nós temos que perceber que os jogadores de futebol são figuras públicas, são figuras que são seguidas por muita gente, que as suas opiniões, dependendo da dimensão do jogador, têm muito impacto, não só desde jovens até obviamente todo o tipo de pessoas, e é por isso que aquilo que eles dizem é muito mais importante, tem muito mais impacto do que se calhar qualquer outra pessoa pode vir às redes sociais dizer e ninguém lhe liga nenhum. E portanto é importante que eles salvaguardem, que percebam também o país em que jogam, que percebam que se calhar há certas coisas que até podem ter a sua opinião, mas não convém entrar nesse tipo de discussões e que percebam que têm que ter um comportamento que seja adequado ao exemplo que querem dar. E eu acho que é importante, obviamente, ter essa conversa. Pronto, dito isto, ou, por exemplo, se é um jogador que é representado, por exemplo, pela Nike, eu acho que ele sabe, obviamente, que não vai poder pôr uma fotografia com uma t-shirt gigante a dizer Adidas nas redes sociais, pode ter problemas contratuais, não é? Ou seja, o que eu quero dizer é tem que haver uma conversa um pouco de bom senso. Depois temos jogadores, obviamente, que nos dizem: olha, eu quero que tu faças tu a gestão das nossas redes sociais. Nós temos a nossa equipa de social media também na empresa e essa equipa de social media está sempre disponível para ajudar os nossos jogadores, treinadores, o que seja, a poderem gerir a sua imagem, gerir as suas redes sociais. Mais uma vez digo que é aqui caso a caso
tendo que haver aqui sempre algum bom senso, não é? Diria eu. Ok, giro. Ahm, Quantas pessoas já agora que tens a trabalhar para ti? Já falaste de cerca de 3 setores, já falaste depois agora que existe também malta especializada para as redes sociais. Com Certo. quantas pessoas é que vocês estão a trabalhar no fundo? E já agora Nós, na e nossa quantos jogadores é que empresa, agencia? claro, nós neste momento na empresa, em termos de funcionários, nós temos escritório em Lisboa, temos escritório em Berlim, portanto temos aqui várias áreas, desde advogados que trabalham para a parte da Berman Sports Law, agentes, social media, marketing, parte administrativa, temos um pouco de tudo. Eu acho que nós neste momento somos cerca de 30 pessoas, mais coisa, menos coisa, entre Lisboa e Berlim, nas várias áreas. E depois, em termos de jogadores, temos muitos jogadores que trabalhamos em intermediação, e depois temos uma carteira de jogadores exclusivos que deve andar entre os 25 e os 30 jogadores. Nós também acreditamos que no que diz respeito a jogadores exclusivos, também é importante nós termos aqui não diria um limite, mas temos aqui também, não queremos passar um determinado número de jogadores que nós possamos vir a sentir que não temos tempo para eles. Obviamente que há dias mais ocupados do que outros, nem sempre temos tempo, mas acho que é importante sempre, mais cedo ou mais tarde, dar o retorno daquela chamada, perceber o que é que se passa. É importante. Muitas das coisas que os jogadores se queixam, e alguns jogadores com que trabalhamos hoje em dia são jogadores que vieram insatisfeitos com os agentes, porque queixam-se de uma coisa muito concreta, que é, quando chegamos aos mercados, seja no verão, seja no inverno, o meu agente liga-me todos os dias e está interessado em perceber como é que estão as coisas, porque sabe que é a parte de fazer a transferência e receber a comissão. Mas se calhar depois chega a novembro e na parte no dia em que eu me lesiono, no dia em que estou, de repente, estou no banco ou que não sou um produto tão apetecível para o mercado, esquecem-se que eu existo. E acho que é importante nós conseguirmos manter aqui, obviamente que eles também têm que compreender que nós trabalhamos em muitas áreas e temos muitos jogadores e, portanto, nós não podemos de 5 em 5 minutos, obviamente, estar sempre disponíveis para tudo. Mas nós temos que lhes garantir que eles sabem que podem contar connosco a 100% e garantir que eles sabem que eu nunca vou deixar uma chamada por devolver, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite quando chegar a casa. E isto é muito importante e eu acho que isto dá um nível de confortabilidade também para os jogadores, saberem que efetivamente tem alguém que está a zelar pelos seus interesses e alguém que não os vai abandonar quando as coisas correm pior. E eu acho que isto é essencial. Portanto, novos jogadores que entram na agência passam sempre aqui por um escrutínio grande, que diz respeito não só à parte do talento e à parte do rendimento desportivo, mas também, como digo, à parte de poderem, nós acreditarmos que são jogadores que vestem bem a camisola da empresa, jogadores que têm um tipo de comportamento e que têm um tipo de atitude e têm um tipo de valores que com os quais nós concordamos e com os quais nós nos revemos. E isso para nós também é muito importante. Existe muita a valorização do jogador da vossa parte, é isso que pelo menos passas a Sim, imagem. sim, sem Ok. dúvida. Acho que é muito importante. Já agora, era uma pergunta que eu queria fazer, não sei se tens algum problema em responder ou não, mas eu pergunto de qualquer forma. Por que vias é que os agentes conseguem tirar retorno financeiro dos jogadores? Por duas vias, no fundo. Não há aqui muito que enganar, via do jogador, via do clube. Ou seja, uh, difícil dizer, isto é uma negociação e podem sempre haver valores diferentes. Eu diria que, regra geral, os valores de mercado costumam andar em 10%. 10% do salário anual do jogador, ou, no caso da relação ser diretamente com o clube, 10% da transferência. Poderá ser menos, poderá ser mais. A FIFA agora tenta limitar, de certa forma, colocar aqui uns caps nas comissões dos agentes, mas algo que está ainda suspenso, porque obviamente isto levanta muitas dúvidas, porque é uma atividade livre, não é? Há aqui uma liberdade contratual, e eu acho que efetivamente há muitas vezes as pessoas pensam que todos os agentes ganham muito dinheiro em todas as transferências, mas muitas vezes também esquecem dos valores também que são gastos, não é? Para alimentar a estrutura, para alimentar os jogadores que neste momento se calhar não estão numa posição ainda tão grande e que precisam muitas vezes de ajuda, para viajar, para ir reunir com clubes, para os ir visitar, portanto também há aqui um nível de gastos constante que também tem que ser tido em conta, mas como digo, regra geral, andam mais ou menos nestes valores de mercado e regra geral ou do salário do jogador ou do transfer fee. Anda um Pode pouco ser, por aqui. pode ser as duas coisas? Poderá ser as duas coisas, eventualmente, dependendo da relação com o clube e da relação com o jogador.
Eu, pessoalmente, muitas das vezes, apesar de ter contratualizado com os meus jogadores uma porcentagem do salário, eu tento, regra geral, não cobrar. Prefiro negociar e cobrar diretamente aos clubes, e garantir que o jogador fica com os seus 100% e tranquilo e que não temos aqui também este stress de relação. Agora, obviamente, há certas situações em que o próprio clube diz eu não pago comissão de agenciamento, mas nós trouxemos realmente este negócio e tem que haver uma conversa franca com o jogador e dizer, atenção que, nesse sentido, vamos fazer aqui do salário, porque efetivamente acha-se que tem que ser remunerada, não é? Na sua maneira. Isto varia um pouco aqui, caso a caso, diria eu. Claro. Já agora, de uma forma muito geral, o que é que achas que poderias dizer, por exemplo, agora a um jovem, uma jovem pessoa que se queira tornar agente desportivo, o que é que tu achas que eles devem focar? Um, especialização em formação, acho que é muito importante. Acho que cada vez mais há bons mestrados, boas ações de formação para possíveis agentes de futebol, que lhes dão uma visão geral da parte jurídica, da parte de regulamentos da FIFA, da parte contratual, da parte de negociação. Acho que isso é muito importante. Portanto, a formação para mim é essencial. Em segundo lugar, também acho que é muito importante que falem línguas, porque nós temos que perceber que o futebol é um mercado global e se nós quisermos ser agentes de sucesso, nós temos que nos conseguir movimentar em todas as áreas. E, portanto, se nós, por exemplo, falarmos inglês, é um meio caminho andado, obviamente, para podermos ter aqui uma noção mais global, mas conseguimos acrescentar isto de francês, espanhol, etc., onde há muitos países que falam estas línguas e mercados muito interessantes que falam estas línguas. Obviamente que é engraçado que eu li um livro aqui há uns anos, o comediante do Trevor Noah, aquele comediante sul-africano que apresentava o Tonight Show, algo do género. Pronto, e o Trevor Noah tem um vídeo, tem um livro muito interessante que se chama Born a Crime. Sobre, não vou entrar agora em grandes detalhes, mas basicamente ele nasceu numa altura em que ainda existia apartheid na África do Sul e como tal, sendo ele filho neste caso, de uma negra com um branco, era considerado crime na altura na África do Sul. E ele, por ser colored, ou seja, eu não era nem negro nem branco, estava ali no meio dos dois, muitas vezes não se sentia como fazendo parte nem de um lado nem do outro. E ele dizia que a razão, a forma como ele arranjou, que é a melhor forma que existe na vida para eu poder sentir-se aceito por toda a gente, e as pessoas se calhar olharem para ele como pré-entendimento, mas de repente dizerem não, espera aí que afinal é um de nós, era a língua. Então o que ele diz é que quando falava com alguém com origem Zulu, ele falava em Zulu, se falava em alguém com origem Kosa, falava em Kosa, se falava com alguém da parte dos colonizadores, falava em afrikaans, e se fosse preciso falava em inglês. Portanto, o que isto mostra é, se eu amanhã se calhar estou numa negociação com um clube espanhol e chego lá e de repente falo espanhol, a forma como eles vão olhar, ou se calhar o choque que vão ter é muito mais, não sei, sentem muito mais aqui um sentimento de pertença, e eu acho que isto aqui abrange em vários mercados. Portanto, eu acho que falar línguas é essencial, para além de, acho que ser super enriquecedor. Por outro lado, pensarem também que Roma não se construiu num dia e que, como tal, não podem pensar que isto, o mercado do agenciamento é amanhã digo que sou um agente, tenho 20 jogadores a quererem vir ter comigo e amanhã tenho um jogador a jogar a final da Champions. Isto não é assim que funciona, isto é tudo um processo para nós criarmos credibilidade, para nós criarmos confiança, para criarmos transparência, para nos movimentarmos. Portanto, eu acho que é muito importante se conseguirem, obviamente, viajar, irem conhecer outros mercados, visitarem clubes, não se fecharem um pouco naquele standard de vamos trabalhar aqui só aqui neste mercado e logo ver como é que isto corre, abrirem-se ao mundo. Acho que isso é muito importante. Flexibilidade, acima de tudo, também. Acho que é fundamental. Ok. Guilherme, chegamos àquela parte em que eu vou perguntar se preferes uma coisa ou outra e tens que Ok? responder basicamente sem justificar muito, pode ser? Claro, claro que sim. Bora lá. Negociar contratos de novas transferências ou renovações de contrato? Negociar contratos e novas transferências. Trabalhar com jogadores criativos, mas inconstantes, ou constantes, mas sem criatividade? Criativos e inconstantes, abertos, eu conseguir inserir-lhes alguma constância na cabeça. Liga Árabe ou MLS? Ah, difícil. Eu acho que Liga Árabe é uma liga com mais futuro. Acho que estou a fazer um trabalho muito bom a nível de formação. Acho que é uma liga que vai crescer bastante. Ok. La Liga ou Bundesliga?
Vou ter que dizer Bundesliga. Campeonato Português ou Liga dos Campeões de África? Campeonato Português. Agora mais gerais, Prime Mourinho ou Prime Guardiola? Eu vou dizer Prime Mourinho. Acho que o Guardiola é um treinador muito inovador, mas acho que o Mourinho foi o primeiro treinador superstar, digamos assim, e conseguiu fazer muitas omeletes sem ovos. Portanto, eu vou dizer Prime Mourinho. Ok. Bernardo Silva ou Bruno Fernandes? Verdade, Silva. Mané ou Salah? Sabe? Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Guilherme, para acabar a pergunta que faço a todos os convidados, de uma forma geral, qual é a tua visão do jogo? A minha visão de jogo. Acima de tudo, Rafael, eu diria que olharmos para o futebol como um desporto de paixões, um desporto que eu acho que move o mundo, não é? As guerras param para se assistir a um jogo de futebol e ao olharmos para isto e percebermos isto, também percebermos que cada um dos stakeholders do mercado tem um papel fundamental em garantir que a indústria que está associada a esse fenómeno que move paixões é uma indústria cada vez mais especializada, com pessoas cada vez mais capazes, cada vez mais transparentes, cada vez a darem um melhor nome ao futebol, um melhor nome aos jogadores, à forma como as transferências são feitas e que as pessoas possam, nos próximos anos, começar a olhar para a nossa indústria como uma indústria cada vez mais capaz e com pessoas novas, com ideias novas que realmente vêm para melhorar aquele que é o desporto que todos gostamos. Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado, eu, Rafael. Obrigado. Olá, olá. Obrigado por teres assistido o vídeo até ao fim. Se assististe, últimos 5 segundos para o momento publicitário. Se ainda não viste, lancei um novo livro, Roger Ball. O link para a compra está aí na descrição. Ou podem comprar também numa FNAC perto de vocês. Obrigado a todos. Não subscrevam nem metam like no vídeo, também não é preciso.